Não sei porquê, acostumei, dá um friozinho na barriga. É gostoso. Mas tô feliz de estar aqui com vocês. Eu falei pro pastor que eu vinha, mas a princípio a ideia era para estar ouvindo, né? Mas Deus é sabedor, conhecedor de todas as coisas. E aí eu vim no carro, né, quando foi me dar a responsabilidade, eu vim no carro para pensando em uma palavra, né? Pedindo uma palavra para estar falando. E aí me veio aquela palavra de Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Uma palavra que diz assim: prossigo para o alvo. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo. Quem falou essas palavras? Paulo apóstolo falou essas palavras: prossigo para o alvo. E aí eu fiquei refletindo: o que é o alvo? O que é o alvo? O alvo é algo que você não desiste. Porque se você for analisar, Paulo ele tinha um alvo de ser enviado aos povos gentis e levar a palavra de Cristo, ser um embaixador de Cristo. E ele foi até a última consequência. Você pega a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e o capítulo 12, você vai ver que ele passou por muita coisa, mas não desistiu. Então, alvo é muito mais forte do que um projeto, é muito mais forte do que uma meta. Por quê? Porque um projeto, uma meta, depende de opinião. Hoje você tem uma opinião e essa opinião ela é mudada, essa opinião ela é modificada. Exemplo, você está planejando as suas férias, aí você tem uma opinião: não, eu acho que eu vou para o litoral, para a praia. Mas aí daqui até sair as suas férias, a sua opinião muda. Aí você pega e fala: não, quer saber? O clima não está bom, né? Não tem sol para a praia, então vamos para o campo. Opinião. Também tem aquelas coisas que é convicção, né? Convicção, eu costumo dizer que é quando você faz no calor da emoção. Você se empolga e você faz uma determinada coisa ou você toma determinada atitude. E ali, por causa da emoção, você faz aquilo. Mas aí depois você reflete melhor e fala: poxa, não é isso que eu quero para a minha vida. Isso é convicção. Agora, alvo é crença. Alvo é alguma coisa que você tem na sua mente e que você não desiste. E aí a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: qual que é o meu alvo? Porque Paulo ele fala: prossigo para o alvo. Qual que é o seu alvo? Você tem um alvo? Porque as pessoas elas não refletem sobre isso. Foi uma pessoa em casa domingo visitar minha filha que é recém-nascida, e a gente estava batendo um papo, tomando um café depois do almoço, e eu falei para ela assim: quem você é? E ela falou assim: eu sou corretora. Aí eu falei: não, corretora é o que você faz. Quem você é? Ela: eu sou formado em tal coisa. Não, isso daí é o que você estudou. Quem você é? E ela parou e falou assim: eu não sei quem eu sou. As pessoas elas não sabem quem elas são. Se te perguntarem quem você é, o que você vai responder? Eu sou um policial militar. Não, isso é sua profissão. Quem você é? Se você não sabe quem você é, você não sabe qual é o seu alvo. Tem uma frase que diz assim: os dois momentos mais importantes da vida de uma pessoa é o dia que ela nasce e o dia que ela descobre por que nasceu. Alvo, você tem que ter um alvo, você tem que ter um propósito de vida. Só que você tem um propósito de vida, agora você vai fazer como Paulo: eu prossigo para o alvo, porque agora você vai alcançar. E aí não é fácil. Não é fácil você alcançar o alvo. Me veio na mente aqui a história do Edmund Hillary, né? Uma história secular. Mas por que a gente cita a história secular? Isso em psicologia chama modelagem, né? A gente vê a história de alguém e usa como parâmetro para modelar algumas coisas na nossa vida. E esse Edmund Hillary, muito conhecida a história dele, ele foi o primeiro homem a subir o Monte Everest. E aí eu estava analisando outro dia, né? O que leva uma pessoa, né, um belo dia, ela acorda, né, e fala: eu acho que eu vou escalar o Monte Everest. É muito surreal, né? Geralmente a gente não acorda falando: eu vou escalar o Monte Everest. Só que o que eu fiquei pensando, e eu quero só passear aqui nessa história aqui rapidamente, prometo não me estender, mas eu fiquei pensando o seguinte: ele foi o primeiro a escalar o Monte Everest.
isso me faz a seguinte pergunta: por que eu não sou pioneiro em algumas áreas? Por que eu não sou o primeiro em algumas coisas? Porque nós não nos aventuramos a ser o primeiro em algo. Porque você pode observar, depois que o primeiro faz, aí arrasta uma multidão atrás. Até o Jean foi em casa, esses dias nós estávamos batendo um papo, e ele estava comentando sobre isso, que às vezes ele tem uma iniciativa de algo que estava parado, e aí de repente agora todo mundo quer fazer. Ninguém queria fazer, estava ali. Aí ele tomou uma iniciativa, agora todo mundo quer fazer. Não seja o segundo, seja o primeiro. Né? O primeiro homem a pisar na lua, se eu não me engano, foi Armstrong, né? O segundo, ninguém sabe, tem que procurar no Google. Ninguém lembra do segundo, só lembra do primeiro. Aí ele sabe que ele é bom de história. Mas, via de regra, as pessoas se lembram do primeiro. E o que eu estou falando aqui é direcionado por Deus para a sua vida. Porque Deus tem plantado no seu coração um projeto e você tem se puxado para trás. Falando, mas ninguém nunca fez, mas isso nunca foi feito, mas isso nunca aconteceu. E Deus está falando para você no seu coração, seja você o primeiro. Tem que ter o primeiro, tem que ter alguém que vai se desbravar, tem que ter alguém que vai sonhar o que não foi sonhado. E aí já dizia Walt Disney, né? Se é possível sonhar, é possível realizar. É o alvo que Deus te deu. E é interessante, voltando à história do Edmund Hillary, o cara acordou e falou, eu vou escalar o Monte Everest. Porque foi algo que nasceu no coração dele. E talvez se ele fosse falar com alguém, estou com vontade de escalar o pico do Monte Everest, alguém deve ter falado, você tá louco. Ninguém nunca fez isso. É impossível. Ou alguém pode ter falado, pra quê? O que você vai ganhar com isso? Porque é isso que acontece. O que Deus plantou no seu coração é seu. Tudo para dar errado, né? O que Deus, exatamente, é tudo para dar errado. O que Deus plantou no seu coração é seu, é o seu projeto. Por isso que outra pessoa não vai entender. Pode ser próxima, pode ser filho, pode ser cônjuge, pode ser quem for. Se você fala o seu projeto, a pessoa não vai entender. Porque isso foi plantado no seu coração, não no dela. E ele falou, não, eu vou. E é interessante como é que se sobe uma montanha. Tem o equipamento, tem, né, toda aquela questão de proteção. Porém, se sobe uma montanha, um passo de cada vez, não tem outro jeito, é com as pernas. É um passo de cada vez. Aqui é uma outra lição para nós. Você tem um alvo. Por isso que Paulo fala, eu prossigo em busca daquele alvo. Não tem atalho. Não tem como cortar caminho. Não tem como encurtar o caminho. É uma caminhada. E às vezes até chegar vai ser demorado, vai ser comprido. E às vezes vai cansar. Mas cansar é normal. Cansar é normal, faz parte nossa. Eu estou falando de uma forma assim, até como uma metáfora, mas Deus vai esclarecer no seu coração, você vai entender dentro daquilo que Ele quer falar com você, o que Ele está dizendo. Porque às vezes você cansa e fala, isso aqui não é para mim não. Cansei. Quando a gente cansa, não é para desistir, quando a gente cansa é para descansar. E depois volta de novo. Aleluia. Porque é um passo de cada vez. E é interessante que quando ele tentou esse projeto a primeira vez, o Edmund Hillary, ele não consegue. Isso aí você pode pesquisar. Aí dizem que nenhuma das entrevistas lá falaram para ele, poxa, você tentou, parabéns, você tentou que ninguém tentou, né? Já começa por aí, tentou que ninguém tentou, mas infelizmente não deu, né? E é isso aí, vida que segue, né? Parafraseando ali o que falaram para ele. Aí ele falou, não, peraí, veja bem, essa montanha, ela cresceu tudo que ela tinha para crescer. Eu ainda estou crescendo. E aí diz que no outro ano ele voltou e ele conseguiu chegar lá. Isso é persistência. Que é diferente de insistência. Sabe o que é insistência? Você está dando um murro numa ponta de faca, tentando algo do mesmo jeito, da sua forma, com a sua força, e
vai quebrar cara, vai quebrar cara, vai quebrar cara. E sabe o que Deus está falando essa manhã? Pede a estratégia com Deus, que Ele vai te dar. Aí é persistência. Você não está desistindo, porém você está fazendo de outra forma. Tem algo na sua vida parado, que você tenta e não vai. Mas é que você só está tentando com as suas forças. Deus, Ele tem uma infinita sabedoria. Eu costumo dizer que os maiores engenheiros náuticos da época fizeram o Titanic. O Titanic bateu no iceberg e afundou. Aí Deus, que tem toda a sabedoria, pegou o agricultor que era Noé, numa época que nem se tinha chuvas fortes, deu um projeto para ele fez a arca e a arca não afundou. O que eu estou dizendo? Deus tem um projeto certo para a sua vida, formatadinho para você alcançar o seu alvo. Agora você tem que buscar direção de Deus para alcançar o seu alvo. E aí ele conseguiu, porque ele foi até o fim. Então não desista do seu alvo. Alvo não é para desistir. Qual que é o seu alvo? O que você tem? Qual que é aquele sonho que você já até escanteou, né? Isso não vai acontecer. Vai. Deus me trouxe aqui nessa manhã para falar, vai, persiste, persevera, faça como Paulo. Faça como Paulo. É interessante que qual que era o desejo de Paulo? Levar o evangelho aos gentios, aos romanos, aos gregos, aos outros povos não judeus. E ele alcançou seu objetivo. Evangelizou toda a Ásia, a Europa, todas aquelas grandes nações da antiguidade. E você pega a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, tem 27 livros, 13 é de Paulo. A importância desse homem na história sagrada é enorme. Por quê? Tudo com desejo. Eu tenho um alvo e eu vou em busca do meu alvo. Ninguém vai lembrar daquele que desistiu. Ninguém vai lembrar. E Deus está falando, você não vê esse mundo para ser um frustrado, um desistente, um ausente. Não, você vê esse mundo para mostrar lições o quê? De resiliência, persistência, perseverança. E você vai alcançar o alvo. E talvez faz tempo que você não ouve isso, mas eu estou aqui para te dizer, você vai alcançar o alvo, porque está sendo liberado doses de ânimo sobre a sua vida nessa manhã. E você vai lembrar desse culto aqui e falar, naquele culto eu recebi doses de ânimo. Naquele culto foi recarregada a bateria. Naquele culto foi redobrada as energias. Porque você precisa chegar lá. Porque não é um projeto seu. Lembra que eu falei que Deus que plantou no seu coração? É o projeto de Deus. E os projetos de Deus, eles não falham. E aí, para terminar, tem algo muito interessante. Aí a história vai dizer, né? Que aí o Edmund Hillary chega lá no pico do Everest e tal. E de lá daquele pico do Everest, ele viu um outro pico. De lá ele avistou outro pico. E aí ele olhou, ele estava lá em cima, contemplando a natureza, contemplando a vista, contemplando a sua vitória de ter chegado no pico da montanha. Aí ele olha um outro pico e fala, agora eu tenho que subir aquele lá. Eu acho muito forte isso daí. Porque a sua vida não é alcançar o alvo e acabou. Quem sabe, estou falando para alguém aqui que já alcançou algo que buscou. Legal. Aí Deus está falando para você, tem mais? Tem mais. Você escalou esse pico dessa montanha? Visualiza outros. Porque Deus tem infinitamente mais para te dar. Mais do que você possa pensar ou do que você possa pedir. E eu quero terminar essa palavra aqui. Eu não sei, geralmente um fala, outro ora, mas eu podia orar. Eu não queria orar pela sua vida, eu queria que você colocasse de pé. Mas se for o caso, depois eu posso falar uma hora novamente. Mas é que hoje eu senti de orar, né? Você me perdoa, vou tomar a frente. Eu senti de orar pela sua vida. Você não precisa falar, mas eu quero que você pense no seu alvo agora. Que aqui tem 3 categorias de pessoas nessa manhã. Eu sinto esse direcionamento de Deus. Quais são as 3 categorias de pessoas aqui? As que não sabem qual é o alvo. Até hoje ela não descobriu para que ela veio. O que eu vim fazer nesse mundo? E Deus vai te iluminar, vai te esclarecer a sua mente. A que tem um alvo e cansou. Essa daí você vai receber dose de ânimo. Você vai voltar a trabalhar por esse alvo. E a que conquistou e acomodou. Ah, não tem mais nada não pra minha vida. Tá bom do jeito que tá. Deus vai te dar novos horizontes. Deus vai te dar novos projetos. Então, vou orar pela sua